Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Hausfrau, da Jill Alexander Ensbaum. E eu sempre me sinto retardada falando esse sobrenome. Eu vou começar a falar desse livro de uma maneira diferente, porque eu anotei aqui um pedacinho da sinopse dele que tem lá no Scooby e eu vou ler, porque vai fazer parte do que eu tenho pra dizer. Então a sinopse diz o seguinte: este é um impressionante romance sobre casamento, fidelidade, sexo e moralidade, com uma heroína fascinante que luta para dar um significado à sua vida. Uma sinopse intensa, né? Usa palavras como impressionante, uma incrível heroína, não sei. E eu me animei pra ler o livro, porque eu gostei da capa, eu gostei do nome, eu gostei da sinopse. E foi isso. A protagonista é a Ana, ela é norte-americana e ela é casada com um suíço, o Bruno. Eles moraram um tempo nos Estados Unidos, mas agora estão morando num subúrbio em Zurique. Eles têm 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e eles estão morando perto da sogra, né, que é a mãe do Bruno, lá em Zurique. E a Ana sente a vida dela completamente vazia e sem rumo. Ela não tem emoção com nada, ela não se conecta com as pessoas, nem com o marido, nem com os filhos. Ela tem dificuldades pra fazer amigos, ela tem dificuldades pra aprender a língua, ela tá se sentindo muito mal, assim, muito deprimida. Ela não se sente bem de forma nenhuma ali, nada empolga ela. Durante a história a gente sabe meio que os afazeres dela são a aula de alemão, lidar ali com as coisas das crianças, né, levar e buscar na escola, um ou outro compromisso social com o marido e as sessões de terapia. Ela tá fazendo análise junguiana com uma terapeuta. Mas a gente percebe ali que a vida dela, enfim, não é legal. E ela já começa o livro entregando, né, que ela tem casos. Por quê? Porque é a parte da vida dela que dá esse agito pra ela. Então ela tem vários casos extraconjugais, que tem uma história, né, de quando isso começou, mas que eu não vou contar porque é spoiler. Só que a gente vai acompanhando, então, a trajetória dela com esses monte de casos e tudo que ela pensa. A gente vai estar ali, então, preso na cabeça da Ana, que eu vou te dizer, pode levar qualquer um à loucura. Porque ao mesmo tempo que ela tá muito deprimida e a gente percebe essa vida que não tem a menor graça, a gente se sente meio mal com aquilo, tem essa questão de todos os casos extraconjugais que ela fica passando e repassando na cabeça dela e que ela sempre fala que ela vai tentar largar, mas ela nunca larga. E aí é sempre assim, né? Corre aquele risco de alguém descobrir e ela fica mega preocupada e falando, não, agora danou-se, se não descobrirem agora eu prometo que eu paro. Só que ela não consegue parar. E daí a gente dentro da cabeça dela e ela fica pensando, né, nessas questões de imoralidade, do casamento, da vida vazia dela. Ela tem essa culpa de estar traindo o marido, mas também ela não consegue sair disso. Então, tipo, a cabeça dela é um rolo. E assim, na verdade, eu achei o livro meio repetitivo, porque essa coisa dessa rotina dela, que ela vai fazendo sempre as mesmas coisas, é a aula de alemão, os homens, a terapia. E eu entendo que isso pode ter sido proposital, né? Que essa cadência, né, de repetições queira expressar o que é a vida dela mesmo, pra que a gente sinta, né, de acordo com a narrativa. Só que diferentemente de quando Jeffrey Eugenides faz coisas desse tipo com a narrativa, nessa autora eu não senti essa firmeza, não senti esse brilhantismo. Sei lá, eu achei o livro meio sem graça mesmo, bem repetitivo e bem linear, vai ficando nessa coisa sempre. Ele tem 2 grandes momentos de clímax, mas aí eu achei... eu tô birrenta, né? Eu achei que os 2 momentos de clímax foram apelação. Sabe quando tá, tipo, tudo linear, tudo linear, tudo linear, aí, de repente, ela faz aquele BUM! Que daí você fica assim, mano... Não era pra acontecer isso foi forçado. E olha que eu tô lendo a tetralogia napolitana da Helena Ferrante de plot twist, eu ando entendendo. Mas, enfim, eu achei que ela não soube desenhar as coisas. Ela deixava um troço reto e, de repente, ela dava um boom que ficava meio sem sentido. Eu não conseguia acreditar muito em nenhum dos 2 clímax. Talvez em um até eu tenha acreditado, mas foi o que me fez mal. Os 2 me fizeram mal, eu não posso falar o que eles são, mas eles são bem violentos, assim. E um é completamente diferente do outro, mas os 2 mexeram comigo. Só que, ainda assim, enquanto eu li, eu falava assim, pera, isso é verdade? Porque é a questão da suspensão da descrença, né? Que você tem que ligar quando você tá lendo ficção. Só que em alguns momentos não funciona, né? Então, sei lá, eu não caí em nenhum dos 2 clímax dela, apesar deles terem, né, me impactado um pouco. O final, por sua vez, eu achei mega previsível. Parecia que eu sabia o que ia acontecer desde a primeira linha do livro. E claramente aconteceu. E não sei se isso me irritou mais ou menos do que eu já tava irritada. Sei lá. Bom, e pra ter um agravantezinho a mais na história, pelo menos em relação a mim, é que a autora claramente quis referenciar a Anna Karenina. Só que Anna Karenina é um livro perfeito, que pra mim não tem defeito, entendeu? E daí a autora foi e ela construiu um livro também sobre infidelidade, retratando, né, uma esposa entediada e sem muita razão na vida, e chamada Ana, e muitas coisas acontecem em volta de uma estação de trem em Zurique,
sei lá, foi referência demais e eu amo muito a Ana Karenina. Então, assim, se quiser referenciar a Ana Karenina, que seja um troço incrível, sabe? Inclusive, quero ler coisas que referenciam a Ana Karenina, mas sejam incríveis, e não foi o caso de Hausfrau. Então, o fato dela ter querido beber na água do Tolstói e não ter feito isso direito só me irritou ainda mais. Mas talvez eu esteja ficando mesmo muito chata. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Às vezes eu fico pensando se eu tenho que resenhar um livro mesmo quando eu não gosto muito dele, sabe? Porque eu acho que o legal do BookTube, principalmente, é você indicar livros que você gosta. Eu não gosto de desestimular ninguém a ler nada. Mas como eu me propus a resenhar todos os livros que eu leio, eu acho que é importante manter um registro também nas leituras que eu não gostei tanto. Afinal de contas, ainda acho que tudo seja válido, né? E eu tô aqui retratando a minha experiência enquanto leitora. Vai que alguns de vocês peguem esse livro e gostem, né? Eu não tô aqui pra dizer não leia isso. Só pra falar minha opinião mesmo. É claro que eu prefiro falar das coisas que eu gosto demais, mas nem sempre que acontece. Mas eu prometo que a próxima resenha vai ser de um livro que eu gostei bastante, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!